1959, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, excepcionalmente, nós estamos trazendo aqui o estudo para hoje. Esse estudo ele tem acontecido toda quinta-feira. E amanhã, Dia Internacional de Ação de Graças, nós teremos excepcionalmente um culto na igreja. Você está convidado para participar dessa atividade amanhã, às 7h30 da noite, o mesmo horário das nossas atividades de quinta-feira. E em razão dessa atividade que nós estamos promovendo, que nós teremos, o estudo que seria amanhã, eu estou trazendo hoje para os irmãos, para podermos continuar juntos estudando a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo para fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26, 27, 28 e 29. A palavra do Senhor nos diz: Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a rede a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse crescendo, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos louvar a Deus com o hino 62, um hino de gratidão, e voltamos para o estudo da palavra de Deus de hoje. Senhor amado,
Renovados em graça e misericórdia, estamos juntos nesse momento. Estamos juntos para estudar a Tua Palavra, para aprender, Senhor, sobre a realidade do Teu reino, sobre a Tua verdade. E assim, Senhor amado, pedimos direção, iluminação, nosso Deus. Pedimos clareza de mente para compreendermos a Tua Palavra, compreendermos a Tua verdade e simplicidade de coração para colocar a Tua verdade em prática, Senhor, em nossa vida. Cuide de nós, renove-nos, ó Deus, abençoe-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar ao nosso Deus, meus irmãos, hino de número 62, esse hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a sede dura e o sol que aquece a tão gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos aqui em mãos e que eu acabei de fazer a leitura, ele está num conjunto de parábolas que Jesus profere aos seus discípulos sobre o reino de Deus. E ele mostra nessas parábolas
a dimensão do reino e a diferença que há entre o reino de Deus e o reino humano, dizendo assim. E de maneira muito particular, nós observamos a parábola do semeador. Jesus traz uma explicação dessa parábola, a parábola da candeia, e logo em seguida a parábola da semente. E essa parábola da semente, ela ilustra, está ligada com a parábola do semeador em muitos aspectos, e ela ilustra a maneira como as coisas acontecem dentro do reino de Deus, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à transformação do coração de cada pessoa, do coração de cada um de nós. Vamos falar um pouco sobre ela, então, juntos aqui nesta noite. A parábola da semente, que está em Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao verso de número 29. Meus irmãos, como eu disse, há uma ligação entre essas duas parábolas. Essas duas parábolas, elas mostram uma relação que revelam o crescimento de uma semente. Mostram a frutificação dessa semente, apresentando uma diferença entre elas, as parábolas que nós observamos. A do semeador, a ênfase dela está na responsabilidade do coração humano. Nós temos 4 tipos de solos, e temos o semeador e temos a semente. O semeador, ele é identificado diretamente aqui com a pessoa de Jesus Cristo, e posteriormente envolvendo todos os seus discípulos, aqueles que dariam continuidade à sua obra, aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho. Esses discípulos que dariam continuidade ao seu trabalho não são apenas aqueles que estavam com ele ali. Jesus está ensinando, Jesus está provavelmente ainda no mesmo ambiente da parábola do semeador, está num contexto onde ele vem a um barco, uma multidão muito grande, além dos seus próprios discípulos estão ali, e ele passa a ensinar os discípulos, passa a falar a eles, e posteriormente explica a parábola do semeador aos 12 que ele chamou, aos 12 que ele escolheu. E, meus irmãos, nós olhamos e vemos a relação da primeira parábola, o coração e a responsabilidade humana, quando ele retrata ali 3 tipos de solos em que a semente cai, mas não vai permanecer. Uma cai à beira do caminho, a outra cai em um terreno rochoso, outra cai no meio dos espinhos, até encontrar uma que cai as sementes que caem em terreno fértil, em terreno frutífero, em terreno que dê para, de fato, germinar, de fato, sustentar-se bem arraigada e produzir os frutos que são necessários. E nós observamos que nesta relação, nós temos na parábola da semente não a ênfase recaindo sobre a responsabilidade humana, mas entra um outro aspecto, entra aqui a presença de Deus de uma maneira muito especial e direta. Jesus, ele retrata aqui uma realidade que nós não podemos deixar de considerar. E o que ele vem retratar aqui? Veja, diante da responsabilidade que há ali, se nós perguntarmos o seguinte: o que é que alguém pode fazer para ser salvo? Qual a resposta que nós encontramos dentro das Escrituras? Sem dúvida alguma, a resposta vai ser: não podemos fazer nada. O que o homem pode fazer? Não pode fazer coisa alguma. Afinal de contas, esta é uma realidade que acontece em Deus. Então, se fizermos essa pergunta: o que pode fazer o homem para ser salvo? Qual seria a resposta encontrada nas Escrituras? Seria nada. Ele não pode fazer nada.
Deus é aquele que realiza todas as coisas. Nós observamos isso em Atos, quando essa pergunta é feita: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e seu companheiro é simplesmente: crê e será salvo, tu e a tua casa. Crer simplesmente. A pessoa ela não precisa fazer outra coisa que não seja crer. Só que nós vamos observar que até mesmo a verdadeira fé, ela está condicionada a outros valores, está condicionada a outras situações, está condicionada a outras realidades. Ninguém, meus irmãos, poderá experimentar a conversão se antes da conversão não experimentar a regeneração. Absolutamente. Jesus respondeu a Nicodemos em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 5, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vejam Jeremias, capítulo 31, verso 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, e isso mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E Filipenses 2:12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esses textos, meus irmãos, eles apresentam uma única verdade. O que é que podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, Deus é quem faz tudo. E eles nos ensinam isto. Eles nos ensinam que tudo o que precisamos fazer, como Atos apresenta-nos, é crer. Mas ninguém conseguirá crer se antes não for regenerado. Não haverá conversão, não haverá transformação sequente e posterior, não haverá crescimento se antes não houver vida instalada. Então é preciso que, em primeiro lugar, aconteça a regeneração. E a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, operada sem meio algum e operada no mais profundo do coração, onde nem mesmo nós conseguimos chegar, onde nem mesmo nós conseguimos atingir. É sobre essa relação que trata a parábola que nós temos aqui em evidência para estudar, a parábola da semente. Esses aspectos únicos da soberania de Deus estão presentes nela. E a ênfase, diferente da parábola do semeador, onde a ênfase é o coração humano, aqui a ênfase está na soberania do Deus Todo-Poderoso. Então vejam só que a parábola, ela destaca que assim como Deus, olha só que interessante, não o semeador entende todas as coisas sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas, não é o homem e sim Deus que é o autor e entende perfeita e completamente o crescimento espiritual de cada um de nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para a relação do plantio e nós vemos a parábola do semeador aqui, da semente, sendo apresentada aos discípulos por Jesus, ele está se referindo a algo que acontece dentro da vida de cada um de nós
dentro do coração humano, no seu transformar. E ele mostra que há algo profundamente misterioso aqui. Meus irmãos, assim como o agricultor, o fazendeiro, o semeador, ele não tem garantia alguma com relação ao que haverá de acontecer, nós observamos a palavra de Deus mostrando da mesma forma que no coração humano acontece também algo muito parecido. Veja, essa é a garantia de que a vitória ela está assegurada e que os planos do Senhor serão totalmente cumpridos. Essa é a garantia, né? É a garantia de que haverá crescimento da semente nos corações que são essa fértil terra onde ela é semeada. Então essa parábola ela enfatiza a grande semelhança que há entre certas atividades do cultivo no campo, cultivo da roça de trigo, e a obra da graça de Deus dentro dos nossos corações, dentro do coração humano. Então nós temos aqui essa semelhança. Jesus está contando uma história para revelar a nós a realidade do reino de Deus, como é que afinal tudo dentro dele se desenvolve. Então nós vamos ver aqui 5 aspectos que a parábola nos ajuda a entender. Primeiro, nas duas parábolas, o papel do semeador ele é imprescindível. Significa, meus irmãos, que tanto em uma quanto em outra, a semente tem que ser colocada na terra. Isso é necessário. Tanto a parábola do semeador quanto a parábola da semente, elas mostram a mesma situação. O semeador, ele é fundamental. O semeador, ele é imprescindível. O semeador, ele tem que existir para que a semente seja lançada no solo. Por si só, a terra não vai produzir trigo, não é? Não adianta esperar que haja uma boa produção de trigo se o trigo não for semeado na terra. Então, nós vamos observar que se a terra ficar ali, vai crescer um monte de outra coisa, menos o trigo, se a semente dele não estiver lá, né? Vai crescer um monte de erva daninha, vai crescer espinho, vai crescer um monte de coisa que não é desejada, já que se o que deseja é o trigo. Então, o trabalho do homem tem que estar presente ali. Ele tem que preparar a terra, né? Tem que arar, ele tem que fazer correção no solo, se for necessário. Ele tem que espalhar a semente. Esse papel é um papel necessário para que o trigo colocado ali venha a produzir. Então o papel daquele que é o semeador, daquele que é o obreiro que vai colocar esta semente na terra, é fundamental. Da mesma maneira, nós vamos observar que o coração de cada um de nós, ele precisa ser trabalhado para que ele produza os frutos dignos do reino. Como na terra, o que tem no nosso coração, meus irmãos, são pragas e ervas daninhas, espinhos. E podem ter certeza que assim como na terra, nós não vamos ter outra coisa a não ser aquilo que está nela ali, já naturalmente presente, no nosso coração não será diferente. O que está em nosso coração, podem ter certeza, não é nenhum trigo bonito e que pode alimentar bem. É um monte de erva daninha, é um monte de espinhos, é um monte de praga que não traz bem nenhum. O coração do homem é totalmente, absolutamente destituído da graça divina. Ele está totalmente morto para o nosso Deus. 2.
A graça divina, ela é absolutamente incomum ao coração humano. Ela nunca teve lá. A ideia e o conceito de que sempre houve um pouquinho da graça de Deus no coração, não é um conceito que nós vamos conseguir encontrar dentro das Escrituras. A graça divina, ela não é comum ao coração. Ela não está presente ali como se estivesse adormecida. Dá-se a ideia de que a graça de Deus, ela já está. Deus já nos fez com a graça dele lá dentro, ela só está adormecida. Ela só está precisando de um despertarzinho, do tocar do despertador celestial no coração, para que então ela desperte, e esse despertar seja aquele despertar que vai mais e mais crescendo, que vai mais e mais tomando volume, e como diz as Escrituras, não é? Vai ser o coração do justo que mais e mais vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, assim como o sol vai subindo até chegar a ser dia claro e ser dia perfeito. Um tremendo engano. A graça de Deus, ela é absolutamente incomum ao coração de qualquer pessoa. Ela nunca esteve presente lá para ser desenvolvida. Ela é nova, meus irmãos. Ela é totalmente nova e ela vem de fora de nós. Ela vem do céu e é implantada dentro dos nossos corações. Nunca nos esqueçamos disso. Se nós, meus irmãos, fôssemos entregues a nós mesmos, nós seríamos eternamente uma terra árida, uma terra ruim, produzindo coisas ruins. Ou a terra cheia de pedra, ou a terra cheia de espinho, ou a terra pisoteada por ser um caminho. Se nós formos entregues a nós mesmos, esse será o caminho. 3. Como acontece na agricultura, a obra da graça, ela traz mistérios maravilhosos. Nós temos alguns exemplos, nós temos dentro da palavra de Deus algumas descrições. Jesus diz: o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente à terra. Depois ele dorme e levanta de dia e de noite. E a semente vai germinando, crescendo, sem ele saber como é que isso acontece. Em ambas há uma coisa que ultrapassa o limite da compreensão e do controle humano. Por mais estudioso que alguém seja, vamos pensar, né, tanto numa parábola, a parábola do semeador como a parábola da semente, nós temos a mesma situação, que vai além daquilo que nós podemos compreender, vai além do limite da nossa compreensão. E por mais que alguém seja extremamente estudioso, vamos pensar no engenheiro agrônomo, meus irmãos, ele nunca será capaz de explicar o que acontece dentro de um grão depois dele ser semeado. O máximo que ele vai conseguir é descrever as mudanças que acontecem nesse grão, passo a passo. Isso ele consegue fazer. É possível estudar, é possível verificar, averiguar e constatar em cada etapa o que ocorre de mudança dentro de um grão. Mas ele não consegue passar disso. Como é que as coisas vão se desenvolvendo ali? A essência daquilo que faz com que o grão venha a germinar, soltando a sua raiz, as raízes penetrando, buscando alimento, e nesse ato de buscar o alimento, a planta se desenvolvendo, vai soltando suas folhas e, sequentemente, ela vai se desenvolvendo. Meus irmãos, ainda dessa forma, o agrônomo não vai conseguir determinar se esse grão
ele vai de fato chegar ao seu crescimento ou não, se ele vai produzir ou não aquilo que se espera dele. Ele não conseguirá determinar a razão da morte de um grão ou da germinação de cada um deles. Os grãos estão semeados. Há uma preocupação aqui dentro da região sul do estado de São Paulo, norte do Paraná, uma região aqui que está chovendo muito pouco. A soja foi plantada. Agricultores, eles têm uma parte da sua plantação crescendo e uma parte que não está crescendo. A parte onde recebeu mais chuva, ela está crescendo um pouco mais. A parte que não recebeu chuva não está crescendo tanto. Meus irmãos, a terra vai germinar, a semente vai germinar ou não vai germinar na terra? Ela vai crescer, não vai crescer? O agrônomo ele fica tanto na expectativa ali do crescimento, como na Palestina antiga ficava assim o semeador. Ele semeia, passa dia, passa noite. Ele dorme, ele acorda, os dias se somam e tudo o que há é uma expectativa com relação ao grão que foi colocado na terra. São questões que não têm explicação. Por isso, as Escrituras, elas afirmam no verso 27, não sabendo ele como. Olha, a terra por si mesmo frutifica. E aí ele vem mostrando uma sequência. Meus irmãos, são questões que não conseguimos explicar. Não dá. Da mesma forma, acontece dentro do reino de Deus. As operações da graça do Senhor no coração humano, elas são misteriosas, elas são insondáveis. Nós não conseguimos saber como é que isso acontece, como é que se desenvolve dentro do nosso próprio coração. Podemos, a exemplo do agrônomo, descrever partes dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada com o Senhor. Podemos fazer isso, mas não conseguimos ir além disso. Olha o que Paulo diz quando ele fala sobre aquele desentendimento que havia em Corinto por causa dos líderes lá. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo não está falando da importância dele e de Apolo. Não é esse o centro da sua argumentação. Mas ele mostra que não dá para chegar e fundamentar toda a estrutura da graça no coração nas pessoas. Não é possível se fazer isso porque nem Paulo e nem Apolo conseguiram promover o crescimento da graça no coração de cada um deles. Nenhum. Um foi o que semeou, outro foi aquele que veio e regou, cuidou, mas nenhum deles conseguiu fazer com que o crescimento acontecesse. É o que Jesus afirma aqui dentro da parábola da semente. É um mistério. A palavra, ela precisa ser semeada. O papel do semeador é importante. A semente precisa ser lançada no solo. O coração, nós não temos propriedade sobre os corações que receberão a semente. Mas sabemos que esses corações, eles têm responsabilidade. Sabemos que nós não nascemos com a graça presente ali dentro, escondidinha, adormecida, esperando ser despertada. Nós entendemos que assim como na agricultura,
a obra de Deus no coração humano, ela é misteriosa. Deus não nos revelou como é que isso acontece. O máximo que conseguimos é caminhar com o conhecimento das etapas e dos estágios que acontecem, tanto na agricultura quanto no coração de cada um de nós. A semente plantada em terra na terra frutifica sem qualquer ajuda do homem. Ele planta, cuida e espera o resultado. Irmãos, é muito especial olharmos para isso. O homem planta, limpa a terra, tudo que lhe sobra, tudo que lhe resta é esperar pelo resultado do seu trabalho. E esse resultado nem sempre será o resultado que ele espera, porque não depende dele. A engenharia hoje, agronômica, ela desenvolveu demais. Conseguiu transformar e modificar grãos. Ela conseguiu desenvolver tecnologia de plantio, ela conseguiu desenvolver tecnologia de colheita, tecnologia de manutenção durante o período do desenvolvimento da planta. Ela conseguiu tudo isso. Mesmo com sementes geneticamente modificadas para resistir a pragas, resistir à temperatura, resistir à falta de umidade, nós observamos que mesmo que se consigam métodos eficazes de plantio e até mesmo de colheita, meus irmãos, o dono da propriedade e o agrônomo que cuida da terra, eles estão o tempo inteiro ali no meio olhando as coisas. Vamos tirar a possibilidade de pragas. Animais que venham lá e tragam pragas, vamos eliminar isso. Irmãos, eles ficam lá, olhando para ver se naquela quantidade de dias as sementes germinam, para saber se no tempo devido elas estão ganhando tamanho e vigor. E quando começa a cachear o trigo, eles estão lá olhando. A soja, a mesma coisa. E qualquer outra produção que o homem faz. Ele quer saber se aquele fruto vai ter qualidade. E meus irmãos, todo o trabalho de engenharia pode trazer alguma melhora dentro do que eles descobriram de funcionalidade do que Deus criou. Mas ainda assim, eles não conseguem ter segurança e ter certeza de que o resultado será bom. Jesus afirma que nós não conseguimos saber a razão da palavra de Deus produzir efeito em um coração e não produzir no outro. E nós conseguimos escrever o que a palavra de Deus nos diz, assim como um engenheiro agrônomo, não passa disso. É só isso. Assim como um agrônomo consegue descrever o processo de desenvolvimento de uma planta, nós, meus irmãos, o máximo que conseguimos também é fazer algo semelhante. Vejam que Jesus diz lá em João 3,8, tempos que nós já em parte lemos agora há pouco. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, o Espírito é livre na sua ação. E nós não sabemos quando ele vai agir, onde ele vai agir e em quem ele vai agir. 4. Assim como na agricultura, a vida se manifesta de forma gradual. Meus irmãos, é importante observarmos isso, porque afinal de contas, o crescimento é passo a passo. Tem um provérbio que diz que na natureza tudo se desenvolve devagar. É dessa forma.
Já se tentou fazer diferente e tem conseguido, né? Nós temos aí um monte de plantas enxertadas que crescem rapidinho. Mas elas morrem rapidinho também. Elas crescem, produzem seu fruto e morrem. Mas observe, por mais que se acelere, não se consegue fazer com que uma planta agora se desenvolva no estilo os Jetsons, né? Uma sementinha, um raiozinho vem em cima e ela, pronto, está desenvolvida, está pronta, né? Já está dando frutos. Isso é puro ato de ficção. No reino de Deus as coisas acontecem devagar e a seu tempo. É devagarzinho. É assim que dentro do reino de Deus as coisas se passam. Jesus ensina que o crescimento em graça é gradual. Antes do amadurecimento, ela passa por diversos estágios. É o que o texto diz aqui. Olha só. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Meus irmãos, primeiro a semente, depois o brotinho dela, depois a planta desenvolvendo-se, a floração que acontece, o fruto que nasce e o amadurecimento do fruto. Ou no caso do trigo, o amadurecimento do grão. E isso, meus irmãos, demanda tempo. Isso demanda um processo lento para que se saia da semente, o início, até o grão maduro, que é o fruto. Dessa forma acontece com a gente. Nós não nascemos, meus irmãos, maduros na fé, maduros na esperança, maduros no conhecimento de Cristo ou maduros na nossa vida com Deus. Não é assim. Nascemos também pequenininhos e passo a passo o crescimento ele vai sendo promovido em cada um de nós. Tudo começa na semente e na germinaçãozinha dela. Depois o crescimento acontece passo a passo. E sabe o que é importante? Nós não devemos valorizar somente o fruto. Nós valorizamos o fruto porque nós acostumamos ir até a feira, ir até o mercado e pegar o fruto. Nós vamos lá e compramos a maçã, compramos a pera, a banana, compramos a batata, compramos, enfim, frutas, legumes. Nós já compramos ali o produto final. E é o que naturalmente nós acabamos valorizando. Mas, irmãos, nós nunca podemos desprezar aquele comecinho, quando o primeiro brotinho ele surge lá no meio da semente. Não podemos, meus irmãos, absolutamente. Seremos insensatos se fizermos isso, porque ali está o início de toda a nossa vida como Deus Todo-Poderoso. Olha o que Malaquias diz. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Não despreze não despreze o começo da sua vida com Deus, de forma nenhuma. 5. Os frutos não serão colhidos até que eles estejam maduros. Irmãos, que agricultor que começa a colher a sua roça quando está brotando ou quando está florescendo? Ninguém faz isso. Nenhum agricultor faz isso. Ele vai perder tempo. Se o que ele espera é o fruto maduro, meus irmãos, colher quando está germinando, quando está brotando a uma certa altura, ou quando está florescendo, é perder toda a colheita, porque não vai existir a colheita que se espera. Marcos 4:29.
E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. O texto que nós temos aqui. Nós temos aqui, segundo William Hendricks, uma cena apocalíptica. Uma cena do final de toda a história. Alguns têm afirmado que nós temos aqui um outro aspecto também. A ceifa, o momento do amadurecimento dos grãos, implica um momento em que, alguns têm comentado, aquele ponto em que alguém está para que a palavra de Deus opere transformação. Outros então têm afirmado que é aquele momento em que Deus então ceifa para que esteja com ele, aguardando a volta de Cristo Jesus, o recolha para junto de si. Mas nós observamos que a força apocalíptica ela é maior, porque ela retrata o processo final e não um processo que tenha um final, mas um final intermediário. Na esfera, meus irmãos, espiritual, nós observamos o seguinte: a palavra de Deus diz que a vinda de Jesus ela é iminente. Então significa que a roça está caminhando para o seu amadurecimento. E quando ela estiver madura, virá então a colheita. Nós vamos ver alguns textos, observem comigo. Joel 3,13 diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Joel começa falando sobre esse momento da ceifa, mas não é só ele. Olha Apocalipse 14, do 14 ao 16. Olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse relata para a gente esse momento final, o momento da ceifa, o momento quando Jesus vai voltar e que vai então fazer a colheita do trigo e a separação do que for trigo de fato e do que for joio. Aquela palha que está no meio do trigo, com aparência de trigo, mas interiormente vazia. Três pensamentos presentes nessa parábola para terminarmos. Primeiro, para o homem, o crescimento é um mistério. Segundo, a semente, ela revela sua força. Terceiro, o tempo da colheita significa vitória. Esses três aspectos que nós encontramos aqui nos ajudam em nossa própria vida com segurança, porque o que a parábola nos mostra é a certeza de que haverá um frutificar, um amadurecer e haverá um ceifar. Então, para os filhos de Deus, isso é muito importante, isso é grato. Mesmo que nós não saibamos como acontece o crescimento dentro de nós, nós sabemos que a semente, ela tem a sua força. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela produzirá o fruto para o qual ela foi designada. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E o que é seguro? O tempo da colheita significa vitória. Significa, meus irmãos, que
quando tudo estiver pronto, a vitória que já acontece, ela se consolidará definitivamente. Como filhos de Deus, meus irmãos, nós enfrentamos a situação da bênção na colheita. Enquanto ela não acontece, meus irmãos, nós sabemos que mesmo que nós não compreendamos, o reino de Deus misteriosamente está se desenvolvendo. Desenvolve-se dentro de cada um de nós. E como diz Jesus, isso acontece em João 15, para que nós saiamos, passemos a dar fruto e passemos a dar muito fruto. É o que Ele espera de nós, é o que Ele deseja de cada um daqueles que são seus filhos. Nós vamos cantar o hino 172, Chuvas e Bênçãos, porque mesmo que nós não compreendamos, a manifestação do reino é bênção para a nossa vida no presente, com a certeza de que a ceifa, ela está dia a dia mais próxima de acontecer. O trigo está crescendo, as espigas formando-se, os grãos amadurecendo e o campo ficando branco, prontinho para que a colheita venha a acontecer. Vamos louvar a Deus, vamos cantar esse hino. Chuvas e bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, termos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e o Senhor nos irão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, andamos nós ao Senhor, damos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos armados sustentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Senhor, são tantos momentos que nós queremos entender e compreender situações e valores, Pai, que são misteriosos. O Senhor não nos revelou, e um desses exemplos, ó Deus, é a operação da graça no nosso coração. Nós agradecemos muito, Senhor, porque descobrimos mais e mais quando estudamos a Tua Palavra
Que nós não passamos de um solo árido, com sementes ruins e que produzirão resultados ruins, se não for plantada em nós a boa semente. E Deus amado, obrigado porque o Senhor tem trabalhado esta semente em nosso coração. E nós sabemos que há responsabilidade em cada um de nós. Porque, Pai, tantas e tantas são as situações em que permitimos que Satanás roube de nós a semente, permitindo-nos, nosso Deus, que o dia a dia traga sobre nós ambições desnecessárias, que as situações do nosso tempo, Senhor, sufoquem-nos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é a força que precisamos para vencer essas situações e sabemos que nós precisamos lutar contra cada uma delas. O Senhor não faz por nós. O Senhor está operando a tua boa obra e ela vai se consumar na volta de Cristo. No entanto, a luta pelo crescimento, pela mudança e pelo desenvolvimento está nas nossas mãos, Pai. Continue nos ajudando, pedimos, e que nós vejamos em nós o crescimento dia a dia do Teu reino, dentro do mistério da Tua ação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, e estenda-se sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus cuide de você, Deus, de maneira muito especial, te guarde. Amém. Clarinha. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Só mais uns Salmo 4 142, minutinhos. 7. A depressão atinge pessoas de todas as faixas etárias, classes sociais e credos. O escritor norte-americano Andrew Solomon, no livro O Demônio do Meio-Dia, diz que depressão é como engolir seu próprio funeral. Depressão é uma doença ainda cercada de tabus e mistérios. Há aqueles que atribuem aos demônios, enquanto outros consideram apenas como consequência de pecado inconfesso. Porém, por ser a depressão uma doença, pode atingir até mesmo as pessoas mais piedosas. John Piper, em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, fala sobre David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, homens piedosos que sofreram com a depressão. Muitos crentes fiéis enfrentaram e ainda enfrentam essa doença. O profeta Elias viveu de forma maiúscula, aprendeu a depender de Deus e a realizar grandes obras para Deus. Elias, porém, ficou deprimido e pediu para si a morte. Depois de uma retumbante vitória, teve medo e fugiu. Quando ele mais precisava de companhia, queria ficar só. Sua leitura da vida se tornou pessimista e ele perdeu qualquer perspectiva de futuro. Deus tratou dele dando-lhe descanso e comida. Deu-lhe ainda a oportunidade de desabafar, corrigiu seu foco e lhe deu trabalho para executar. Depressão tem cura. É tratada com remédio, terapia e fé em Cristo.